caros seguidores, caros ouvintes do programa Inclusive que surgiu exatamente porque eu, como profissional, tive contato com uma pessoa com deficiência, com pessoas com deficiência. Então, eu era editora de uma revista e criei o programa Inclusive porque eu tive realmente contato em loco com pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva, enfim. E aí, o autismo, a gente está hoje no dia 1º de abril de 2024, dia 2 de abril de 2024, o Dia Internacional do Autismo. Então, uma data muito importante, porque o autismo é uma das deficiências que está mais recorrentes, não querendo isentar as demais, mas ela vem se tornando cada vez mais constante, até porque antes os pais, os familiares tinham receio até de falar, né, de contar que um filho tinha uma deficiência, eram chamados invisíveis, né? Mas aqui tem um doutor que tem muito mais propriedade para falar do que eu, como jornalista, sobre esse tema, o doutor Fabiano de Abreu Agrela. Fabiano de Abreu Agrela. Tudo bom, doutor? Como vai? Tudo bem? Tá Obrigada tudo por ter ótimo, atendido obrigado. o nosso convite aqui do programa Inclusive. Fala um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, mas também já aproveita para explicar aqui para os nossos seguidores e ouvintes o que é exatamente o autismo, né? Porque existe aí uma confusão ainda, uma falta de entendimento, preconceito, discriminação, e eu gostaria também que já nessa primeira pergunta o doutor já falasse um pouco. Tá ótimo. Olha, o preconceito em relação ao autismo hoje em dia não faz sentido nenhum, até pelo fato de que estamos vivendo uma era em que existem muitas pessoas com transtorno mental. A gente está vivendo uma era em que, principalmente crianças com TDAH vem aumentando, o autismo vem aumentando, o transtorno da rede social que ainda não está configurado no DSM-5, mas é visível. Eu, como PhD em neurociência, eu, como pesquisador, também biólogo, tenho um grupo de pesquisas, tenho laboratórios, e já temos uma conclusão sobre o comportamento, os traços comportamentais de pessoas que parecem ter TDAH, e, na verdade, é um transtorno derivado do uso excessivo de rede social e tecnologia. Ou seja, numa era em que a gente está vivendo, em que relatos, como por exemplo de hoje, de uma professora universitária, dizendo que já é professora há 20 anos e hoje vê os seus alunos jovens com uma cognição inferior adiante, já mostra o problema cognitivo. E o meu trabalho ele vai muito além dessa questão didática, pesquisa, não somente do meu trabalho de assessoria, mas ele vai de uma necessidade de movimentação, porque eu também tenho uma condição, eu fui diagnosticado com superdotação, então é uma condição, não é um transtorno, e mediante essa condição eu tenho uma necessidade de estar sempre trabalhando minha mente. E é por isso que eu busco mais e mais pesquisas que possam prevalecer, que possam ajudar a pessoas, seja com TDAH, seja com autismo ou qualquer vertente relacionada à saúde mental. O projeto RGTEA, ele veio de uma vontade, já que dentro desse meio de superdotação tem algumas pessoas com autismo, não é a maioria, porque muita gente acredita que os autistas são superdotados. Não, é uma minoria dos autistas que são superdotados. É porque, na realidade, todo mundo faz teste de QI para diagnosticar autismo. Então, acaba aparecendo, surgindo esses autistas de alto QI. Mas a maioria dos superdotados não são autistas. E a maioria dos autistas não são superdotados. Mas, conhecendo esse grupo, trabalhando com esse grupo, eu senti uma necessidade de ser mais abrangente em relação ao TEA e também porque me chama a atenção esse aumento. E porque eu sou um curioso, eu preciso entender o porquê desse aumento. Então, tem vários estudos relacionando plástico, por exemplo, relacionando idade. É, isso mesmo. Aquele plástico da mamadeira muito quente, ou aquele plástico que você ingere na gravidez ou antes.
fatores genéticos, tudo isso está envolvido. Então, eu tinha essa vontade de abrir esse grupo, RGTEA, e eu vi a Giovanna Cariri, que ela tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais somadas, e ela é uma autista, e ela está crescendo muito. Eu achei muito bonito o que ela faz e como ela consegue puxar a atenção de um público, sendo ela, até então, né, o padrasto dela falou que era nível 1, eu falei, olha, eu acho melhor você analisar de novo, porque eu acho que ela é nível 2. E aí, outros profissionais da área da neuropsicologia também confirmaram que acreditam que ela é nível 2. Ela vai fazer mais uma varredura agora para poder ver se realmente ela é nível 2 ou nível 1. Eu estou acostumado a lidar com autistas, então você vendo o comportamento, você percebe esse declínio ali para o nível 2. Ok? Bom, então eu convidei a Giovanna, conversei com a Giovanna, eu falei, eu quero que você seja a embaixadora disso aqui. Eu quero que você seja a pessoa que vai nos ajudar a levar mais adiante e trazer pessoas dentro do projeto. O nosso projeto é um projeto que visa pesquisa, atualização e ajuda. Por quê? Se nós avaliarmos, por exemplo, que a pessoa não tem condições financeiras, a gente consegue profissionais de forma gratuita. A pessoa tem que provar que não tem condição financeira. Claro, você vai procurar o RGTEA e vai falar, eu não tenho condição financeira. E a gente olha a sua rede social postando, tomando água de coco numa boa praia, isso, isso Enfim, não é vocês certo. têm todos os critérios. Eu vou explicar só um pouquinho aqui. Então, ouvintes e seguidores, o doutor Fábio, ele, juntamente com um grupo aqui que ele vai falar daqui a pouco, ele criou o projeto RGTEA. E a Giovanna Cariri, ela é influenciadora e autista. E eles estão investigando qual que é o nível dela, se é um nível 1 ou nível 2. Ela é uma influenciadora, né? A influenciadora é aquela pessoa que fala de determinado tema, então ela está lá propagando o projeto e está falando sobre autismo. E ele explicou por que surgiu essa ideia, né? Essa proposta, essa iniciativa do projeto. Ele realiza pesquisas de ponta para o autismo, sobre o autismo, promoção de interação e do apoio mútuo entre as pessoas com transtorno do espectro autista ou autismo, criação de uma comunidade vibrante e acolhedora, fortalecimento da identidade autista. Quando você fala assim do fortalecimento da identidade autista, eu sinto uma importância tão grande, porque é humanitária, né? Porque as pessoas menosprezam, às vezes, ainda existe isso, como eu falei, e isso me toca de uma forma tão imensa que eu não consigo compreender, assim, né? Eu acho que é uma falta de sensibilidade de boa parte da sociedade, né? Então, trazer esse fortalecimento da identidade autista, eu acho magnífico dentro do projeto, que precisa realmente mostrar que são pessoas como nós, são pessoas, são seres humanos, né? E você concorda com o que eu estou falando? Sim, sim, mas a gente, eu procuro pensar sempre nas nuances de tudo isso, porque É, eu acho que é muito complexo você também querer determinar, não digo você no sentido de você específico, mas a gente determinar que tem que aceitar, a sociedade tem que aceitar. É muito complexo você falar sobre ter que algo se você também não criar meios para que seja aceito. Então, o autista, ele às vezes passa a ser uma ameaça por sobressair também, porque tem muitos autistas que sobressaem, são muito bons no que eles fazem e acaba sendo uma ameaça, de certa maneira. O grupo RGTEA, o projeto, todos eles têm uma relação com o autista. Eu sou padrasto de um enteado, meu enteado é autista. O meu enteado é autista, o filho da minha esposa é autista e é o melhor aluno da turma. Ele com 14 anos, tem um livro publicado e um artigo científico publicado. Então, de certa maneira, o diferentão, porque o Brandon ele é diferentão, ele passa a ser uma ameaça porque ele sobressai. Porque ele é o melhor aluno da turma, porque ele consegue fazer coisas que outras crianças na idade dele não conseguem fazer. Então, esse, no caso, do autista nível 1. A Giovanna, por exemplo, ela é uma artista, ela faz coisas que quem olhar a rede social dela vai entender o que eu estou dizendo. E muitas pessoas não conseguem fazer o que ela consegue. Aí você puxa o lado do déficit dela. A maneira que ela fala, já com uma trava maior, com delay.
aí as pessoas veem aquilo, você é uma artista, né? Mas também você não fala direito, e aí joga. Mas isso tem relação com uma sociedade narcísica. Por quê? E esse é o transtorno. Então, como é que pode uma pessoa querer julgar um autista se ela tem transtorno mental? Porque o fato dela julgar o autista já mostra que ela tem algum problema. O julgamento em si, né, as pessoas julgam muito, né? E, assim, também o que acontece, né? No início da nossa conversa aqui, dessa entrevista, eu falei, né, que eu conheci autistas com diferentes perfis. Vou falar perfis, né? Níveis. É. Então, curiosamente, eu não sei se isso é curiosamente, se é adequado eu falar assim, mas eu conheci um casal de irmãos, né? Irmãos. A menina, ela tinha um grau muito mais, um comprometimento muito maior do que o irmão. E também tem uma história que fala que mulheres não têm autismo, né? A incidência é maior em homens, mas eu acho que isso É acabou, mais né? difícil diagnosticar. Mulheres têm, mas o diagnóstico ele é mais difícil. Essa Por é a quê? diferença. Por causa do comportamento, dos traços comportamentais da mulher e a maneira como você vai identificar isso. E, sim, existem estudos científicos que ainda tentam desvendar a relação de ser majoritariamente os homens, os meninos. Pode ter uma relação com o próprio hormônio. Então, isso é uma questão que a ciência não determinou. A ciência não bateu o martelo ainda sobre o porquê que são mais o sexo masculino do que nas mulheres. Tá bom? Em relação ao projeto também, todos que fazem parte do projeto têm uma relação com o autista. Porque o médico Daniel, por exemplo, Daniel Silveira, que faz parte do projeto, ele é autista. E aí as psicólogas, a Nathalie, que faz parte, a Leninha, que faz parte, tem a Vanessa Bulcão, que faz parte, todas são psicólogas que são especialistas em autismo. Tem o psiquiatra, doutor Flávio, também tem um conhecimento muito grande em relação ao autismo. Ou seja, todos os membros do projeto são pessoas que têm que ter alguma relação com o autismo em si, porque aí você veste a camisa de maneira diferente, e não apenas isso. Aqui nós somos um centro de pesquisas. Eles têm que entender sobre isso. Você tem que ter um conhecimento muito grande sobre aquilo que você está trabalhando para poder ajudar. Porque o nosso intuito é o quê? É atualizar as pessoas, é trazer uma ajuda, é como você pode aproveitar aquela pessoa autista da sua casa, independente do nível de suporte, como você vai fazer com que ele possa interagir. Por exemplo, na minha casa, o combinado que eu tenho, o acordo que eu tenho com a minha esposa é trabalharmos o Brandon para que ele seja mais, que tenha maior interação social, porque ele se isola muito, ele não gosta, ele quer ficar dentro do cantinho dele. Então, nós treinamos e criamos meios para que ele possa interagir mais socialmente, porque nós não sabemos o futuro. E a gente não quer, a gente já conversou com ele. Né? Se você não tivesse condições de desbravar o mundo, não tem problema, a gente está aqui e vai estar sempre aqui. Mas eu sei que você tem condições de desbravar o mundo, então eu vou ensinar e fazer por onde você seja educado para desbravar o mundo. E não ser um dependente dos pais, já que ele é nível de suporte 1, que você consegue fazer isso. Agora, tem casos que é o nível 2, o 3, já é mais complexo, então vai precisar dos pais ali, e mesmo assim você tem que desenvolver para que ele tenha uma melhoria, para que ele possa conseguir fazer melhor as coisas. Entendi. Como é que nós fazemos para encontrar vocês? Vocês atendem online? Como é que faz? Explica um pouquinho. Como é que a gente faz parte desse projeto? Como é que a gente pode integrar uma criança, uma pessoa autista? É para criança e adulto, não é? É contato@cpah.com.br. Lá a gente vai procurar entender, por exemplo, vamos dizer que você seja um médico, uma psiquiatra, um psicólogo e você quer fazer parte do projeto. Você vai procurar a gente e você vai dizer se você já tem algum estudo na área ou se você tem apenas o interesse em saber mais sobre, também está tudo bem. Porque se você tem o interesse em querer conhecer, logo você vai ser importante, você vai ser útil, porque o interesse é o princípio. E se a pessoa for autista, ótimo, porque você pode ser estudo de caso para as nossas pesquisas. Por exemplo, eu lancei dentro do projeto TEA
sobre as dores da barriga em autistas. E muitos falaram: nossa, isso não se fala, você não vê isso na internet, eu não vejo notícias sobre isso. Aí eu falei: pois é. E aí eu fui escrever um artigo, um esboço de um artigo científico que eu escrevi, para colocar no grupo para que eles pudessem ler e entender, com base em revisões bibliográficas, no que já foi publicado. E todos, foi unânime, todos disseram, ou o autista disse, eu sinto, ou a mãe ou o pai falou que meu filho sente. Então, é uma coisa que todos sentem, mas que você não vê muitas matérias sobre isso. Então, o nosso papel é não apenas trabalhar em cima daquilo que já foi divulgado, mas trabalhar no que está sendo divulgado e nós tentarmos descobrir também coisas novas. Muito bem. Também, nessa entrevista, no nosso bate-papo aqui, doutor, você falou que a sociedade está cada vez mais com a saúde mental comprometida e que explicou por quê, né? Então, realmente precisa ser bem preciso, precisa realmente avaliar caso a caso, não tem como ser um laudo único, né? Porque às vezes a pessoa ela não sai da tela, a criança não sai da tela, ou a pessoa não sai da tela, e aí ela não percebe que alguma coisa está errada e ela começa a ter alguns comportamentos também, acho que em função disso, né? Tem que ter uma Porque política pública e parental. Você tem que não permitir o uso de celular na escola. Já deveria ser proibido. Países como a China é proibido, né? Os pais conseguirem ter esse controle. Então, quando eu falo em criar um projeto sempre, porque nós não temos só o RGTEA, eu tenho o Neurogenomic. O projeto Neurogenomic é para estudos de transtornos em geral, tirando o TEA, porque o TEA está dentro do RGTEA, que é TDAH, bipolaridade e outros transtornos. Então, a gente não tem como fazer, querer que todo mundo tem que aceitar, não, você não, é impossível você acabar com o preconceito. É impossível, você não vai conseguir acabar com o preconceito. Porque existe o narcisismo, ou existe os transtornos de personalidade dramática que estão crescendo muito com o excesso de rede social, e são pessoas que não conseguem trazer a racionalidade. As pessoas têm um transtorno que não conseguem entender e se acham superior. Então, como é que você vai convencer alguém que se acha superior aos outros de que aquela pessoa não é inferior a você? Então, é difícil, né? Quando eu falo, são muitos psicólogos, psiquiatras que eu interajo todos os dias, e eu falo, o remédio é trazer a consciência do problema. Como você vai trazer a consciência do problema a pessoas com transtorno de personalidade dramática, como borderline, como narcisista, histriônico, que não reconhecem que tem problema, que precisa de cuidado. E essas pessoas, elas são as mais preconceituosas que a gente vai ver, né? São aquelas pessoas que levantam bandeira, que dizem ser empáticos, altruístas, mas que, na verdade, eles que estão causando a diferença. Então, por exemplo, eu escrevi um texto uma vez que foi o seguinte: quanto mais fala-se em preconceito, mais você levanta a ideia do preconceito. Isso está em relação com o nosso organismo. Então, se você vê uma pessoa que levanta a bandeira o tempo todo, por que tem que defender isso, aquilo outro, você primeiro tem que pensar no seguinte: essa pessoa está levantando bandeira para chamar atenção, porque ele é narcisista, para ela, ou ela realmente defende a causa? Olha, o exemplo da minha filha, né? A minha filha tinha uma amiga, tinha porque minha filha está morando em Portugal, então lá no Brasil, e era menina negra e era a melhor amiga da minha filha, convivia com a minha filha o tempo todo, e minha filha nunca viu diferença. Minha filha é muito branca, ela, né? E as pessoas até comentavam: minha filha era branca demais, a menina já era negra demais. Aí as pessoas comentavam, mas ela se dava muito bem e era maravilhoso tudo isso. Um dia teve uma manifestação acho que foi no Rio, não lembro, de umas mulheres que estavam pegando o cabelo e fazendo assim na panela. Essa manifestação é uma manifestação famosa, é, né? é, É. A minha filha, pequenininha, minha filha tinha, sei lá, 6 anos de idade. Aí ela disse assim: pai, por que estão fazendo isso? Aí eu falei: olha, filha, realmente não faz muito sentido, mas existe um entendimento do que eles querem passar. Eles querem passar a ideia do preconceito em relação à cor e dizendo que o cabelo é diferente. E aí está comparando o cabelo com um bombril, porque está variando panela, né, na manifestação.
A minha filha falou: realmente eu vou botar a mão no cabelo da minha amiga para ver se é diferente. Eu falei: não, filha, não faça isso, não bota a mão no cabelo da tua amiga para saber se é diferente. Né? E aí eu tive que explicar para ela, conversar com ela. Ou seja, aquela manifestação foi uma manifestação que já mostrou para uma criança de 5 anos que existe uma diferença. Então você está ligando ali o preconceito. Né? A minha filha não é preconceituosa, não é da minha família, isso. Até porque minha esposa, a mãe da minha esposa é negra, e nunca tive problemas em relação a isso. Mas uma criança, por exemplo, que tenha uma mente preconceituosa, por uma predisposição genética, por exemplo, isso vai acender a ideia da diferença e torná-la mais preconceituosa. Então, eu defendo não ficar tocando muito em assunto de diferença, de preconceito, e trabalhar de forma diferente essa ideia da igualdade, entendeu? Em relação Eu, a. eu compreendi, eu entendo até que mundialmente deveria ter nas escolas matérias que trouxessem todas essa análise da ciência, a importância da pessoa procurar meios de manter a saúde mental em dia, né? Eu acho que deveria ser uma matéria. Não sei exatamente como intitulá-la, mas hoje eu acho que é assim, de suma importância, porque o mundo mudou completamente, né? Ele está muito dinâmico. É importante que ele esteja dinâmico. Eu acredito que as mudanças precisam ser bem-vindas, elas não acontecem por acaso, mas sim, as redes sociais, elas chegam a ser devastadoras dependendo da forma com que elas são utilizadas, né? Então, Sim, a dinâmica ela prejudica a região do córtex pré-frontal no cérebro, porque ela dificulta na atenção. O nosso cérebro ele não vai se adaptar a essa dinâmica dessa maneira. Então, está fazendo com que a gente tenha déficit de atenção. O é, déficit de atenção não necessariamente pode ser do TDAH, mas sim um hábito, um costume e uma neuroplasticidade que você faz, que é o transtorno das redes sociais, em que você não consegue ter o foco atencional. E isso já é um problema. muito bem, doutor. A gente vai ter que encerrar essa entrevista. Ficaria aqui muito tempo conversando, porque é um tema que até para o meu conhecimento, para o meu desenvolvimento, aí vou chamar intelectual, me interessa bastante. E agradeço novamente. E se quiser deixar alguma mensagem final aqui dessa edição, né? Final dessa edição, né? Isso. A gente Fique à pode fazer a vontade. primeira edição, depois vai para a segunda edição. É, O meu recado é que hoje a gente não pode tentar trazer. Primeiro, que ninguém é igual. Essa ideia de igualdade ela não existe, porque o DNA ele é diferente já de uma pessoa para outra. Então, não o DNA humano em si, mas eu digo em relação aos traços comportamentais, personalidade, etc. Então, a gente tem que respeitar as diferenças, mas antes a gente tem que entender que não existe igualdade. As pessoas têm suas diferenças e a gente tem que respeitar a diferença. E buscar ver, você entender a qualidade sobre cada pessoa em sua diferença. É isso que a gente tem que analisar. Porque a gente só vai vencer o preconceito não levantando bandeiras sobre preconceito, bandeiras sem sentido, bandeira que não tem argumento, bandeira que não tem ciência. Então a gente tem que utilizar a ciência, sim, né? O grupo RGTEA pensa nos autistas, então a gente está pensando nos pais, nos familiares, nos autistas em si. Se a pessoa não tem nenhum autista na família, então não precisa procurar. Né? Não precisa procurar. Então procure quem tem a ver com aquilo ali, porque a gente está fazendo um trabalho que é em prol das pessoas que têm relação com isso. muito boa entrevista. Volto a parabenizar a iniciativa, o projeto. Desejo um futuro, seja um projeto aí para sempre. Nada é para sempre, mas que seja para sempre. Seja para Até sempre onde quanto tiver que ser dure. para sempre, né? Como diria o nosso poeta aqui, né? Que seja eterno enquanto dure. É. Obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima.